Vamos entrar aqui em Miqueias, pessoal. Nós estamos em Miqueias, 3 coisas que o Senhor Deus mandou que o povo fizesse, o homem deve fazer. Miqueias é fácil, ele é depois do profeta Fujão. Quem é o profeta Fujão? É o Jonas, depois do Jonas, né? Então você tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí vem Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Aí Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Só estamos nesse versículo, não deu para ir para frente não. Diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade ou beneficência, conforme a tradução, né? E andes humildemente com o teu Deus. Irmão, nós temos que praticar a justiça. No culto anterior, eu falava aqui exatamente o caso que nós conhecemos bem. Quantas vezes você fica olhando como é que Deus trabalha na vida de uma pessoa? Eu contei o testemunho de um rapaz que ele é engenheiro. Esse rapaz, no passado, ele teve uma vida que se envolveu até com atos criminosos. E um dia, um homem que é juiz de direito veio aqui no nosso programa, vejam só, participar do programa de entrevistas, né? Ele é um juiz de uma vara criminal, agora já chegou a desembargador. E esse homem, então, ele veio, esse irmão foi levar, ele era motorista aqui da RIT, e foi buscar esse juiz para dar entrevista. Aí quando eu dei assim: o senhor não é o doutor fulano de tal? Sou. Eu tive um processo com o senhor. Acho que o juiz deve ter pensado: pronto, morri agora. Mas que eu fui parar na mão de um homem que estava um processo comigo, que eu julguei o homem. Ele disse: que bom, você está aí, agora eu aceitei Jesus, todo malvado, que bom, que Deus abençoou você, tá bom. E ele veio, aí passou aí, foi embora e tudo. Esse homem, para você entender, hoje, o missionário dia chegou: por que você não estuda? A igreja está fazendo obras, vai ter construção e tudo, e esse homem entrou numa faculdade e fez, sabe o que ele fez? Engenharia. Hoje é o nosso chefe da engenharia aqui. Mas por que eu estou falando isso? É o ato de justiça que nós não entendemos. Eles não entendiam também. Romanos, no Novo Testamento, as pessoas não entendiam a justiça de Deus, como muita gente hoje não entende. Já ouviu alguém falar assim: aprontou tanto, agora está na igreja? Já ouviu alguém falar isso? Aprontou, roubou, matou. Às vezes tem casos assim. E agora é crente, agora vai para o céu, vai para o paraíso. Eu sei que eu posso machucar alguém, mas é o que a Bíblia diz. Olha o que fala Romanos 10, 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E as pessoas hoje fazem isso, meu irmão. Elas não se sujeitam à justiça de Deus. Não, aquela pessoa não é assim. A pessoa aceitou Jesus e vai para o paraíso. Não foi assim na cruz do Calvário? Jesus estava sendo crucificado, 2 homens malfeitores, criminosos ao seu lado, um à direita, outro à esquerda. Um blasfemava, outro dizia: não fala isso, nós estamos aqui porque merecemos, mas este não fez nada, e olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque é o ato de justiça. Jesus morreu a nossa morte. Qual a nossa morte? O salário do pecado é a morte. Jesus morreu a nossa morte. Quando ele tomou o meu lugar, quando ele tomou o seu lugar lá na cruz, quando ele olhou para o céu e ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Porque o meu pecado estava lá, o seu pecado estava lá. O pecado daquele homem ali, da cruz, estaria sobre Jesus também. Mas o pecado de alguém que fez um mal para você, talvez cometeu algum crime que você até conheça, essa pessoa, entenda, o pecado, Jesus pagou pelo pecado dela. E na hora que ela aceita o dom da justiça, olha o que diz a Bíblia Sagrada para nós aqui. Pula um pouquinho para não ficar muito longa a mensagem. Versículo 9. Mas se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Essa é a justiça de Deus. Se você crê que Jesus morreu por você e ressuscitou, e com a boca você confessar: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador, você pode ter sido até um homicida. Por isso que eu falei, perdão se eu ofender alguém, porque quando você está de um lado é uma coisa, mas quando está do outro lado, da vítima, né?
é da família e tudo, mas essa é a justiça de Deus. A porta é estreita, o caminho é apertado, e muita gente não consegue aceitar a justiça de Deus, como Paulo falou aqui, voltando no versículo 3, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Qual era a lei? Dente por dente, olho por olho. Quem matar, morrerá. Estava esses dias, vocês estão fazendo a leitura da Bíblia, pessoal, aquela leitura, estão acompanhando? Então, esse dia nós estávamos estudando sobre isso, né? O homem que matar o outro homem, que ferir o seu próximo também morrerá, era a lei. Mas o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso incomoda às vezes a pessoa, porque ela estabeleceu a sua própria justiça, como é que o pessoal costuma dizer, pimenta nos olhos dos outros é refresco, quer dizer, quando é com você, você quer estabelecer a sua justiça. Não, esse cidadão, ele tem que queimar no fogo do inferno. Irmão, já contei tanto testemunho aqui, de tantas pessoas, sempre lembro o caso de uma senhora, membro da nossa igreja, que o filho dela, 18 anos, ganhou um carro, só tinha uma situação e mataram o filho dela. O rapaz foi roubar, latrocínio, quer dizer, matou para roubar. E ela disse, pastor Jaime, eu perdi a vida, era depressão direto, ódio no coração, vingança, aquela pessoa tinha que matou o meu menino, eu perdi a noite, ficava a noite trocando pelo dia. Um dia eu estava assistindo a televisão, Deus tocou meu coração, eu comecei a assistir o missionário todas as madrugadas. Deus foi falando comigo, foi falando. Um dia eu fiquei sabendo que prenderam o homem que mataram o meu filho, que era um rapaz também. E eu fui até onde minha família achou que eu estava doido. Você está doido a fazer isso? Não, eu vou lá. Eu tinha o propósito de chegar diante dele e falar, filho, Jesus te ama e eu também, eu te perdoo. E eu fui com essa fé, mas quando cheguei perto, voltou aquele ódio todo, e eu queria falar para ele assim, bem feito, que você morra nessa cadeia, porque você matou o meu menino. Mas quando eu cheguei perto dele, voltou tudo aquilo, e eu consegui pregar, consegui falar do amor de Deus. E ela me contou, pastor Jaime, eu não trouxe a vida do meu filho de volta, mas eu tive a minha vida de volta, eu consegui voltar a viver. Irmão, creia na justiça de Deus. Não vale. É claro que ele pagou, não sei quantos anos ele foi condenado, depois ela não entrou nesse mérito, quantos anos ele foi, ele tem que pagar a justiça dos homens, mas se ele aceitar o sacrifício na cruz, ele será salvo. Pastor Jaime, essa é a justiça de Deus, que nós às vezes não conseguimos esquecer e queremos estabelecer a nossa, porque aquilo que eu falei, é fácil quando é com outra pessoa, mas quando é com você, você não quer. Não é só homicídio, que é uma coisa já o máximo, é vamos dizer, uma ingratidão, ou uma maldade no emprego, a pessoa puxou o seu tapete, ou caluniou você, ou prejudicou você em alguma, e você quer fazer a sua justiça. Não funciona, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pois o mesmo Paulo fala aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 5, aí na frente, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, diga você, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus garante isso. Na hora que você aceita Jesus Cristo, você se torna uma nova criatura. E Deus, olha o que ele fala mais ainda, volta 3 livros atrás, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Eu costumo dizer que se eu tivesse que pedir perdão para Deus dos pecados que eu cometi antes de aceitar Jesus, eu estaria de joelhos até agora. Não matei ninguém, fica tranquilo. Que eu saiba, não. Nunca me envolvi, nunca fui bandido, não, fui um mané, um otário, um pinguço, né? Todo pinguço é metido a malandro, mas é um mau otário, né? Que faz parecer para os outros, mas é verdade. Mas quantos erros nós cometemos, mas isso é o passado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, notifica a todos que se arrependam. Olha o 31 agora, porquanto tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, com justiça. Mas Senhor, aquela pessoa ali, ela fez mais do que eu, muito mais, mas Deus não vê tamanho de pecado.
Já falei que nós vamos nos surpreender na eternidade de encontrar pessoa que você nunca pensaria que ela estivesse lá, e ela está. Por quê? Como aquele homem, na hora da morte, ela aceitou Jesus. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós não conseguimos. E às vezes aquela pessoa, então, porque guardou, não, se for assim eu não vou para o céu, prefiro ir para o inferno do que perdoar essa pessoa. Vai acabar. Porque perdoando, você é perdoado. Claro, não é banalizar o perdão, é dizer a essa pessoa que ela se arrependa, que você liberou o perdão, que ela só vai ter se ela se arrepender, mas você não guarda nada. Deus vai julgar com justiça. E muita gente vai, mas eu não fiz tanta coisa errada. Lembra do que muitos falarão naquele dia? Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos maravilhas. E ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticai iniquidade, nunca vos conheci. Olha o pecado que faz. O pecado separa o homem de Deus, e mesmo que o homem esteja expulsando demônios, profetizando, fazendo maravilhas, ele não é conhecido do Senhor, porque o pecado separa o homem de Deus. Cuidado, para você que está tanto na igreja, talvez acaba perdendo a justiça de Deus, o amor de Deus. E você vai aprender uma coisa: é melhor dar do que receber. Quem consegue tira um peso. Essa senhora me contou naquela época, na ocasião, ela disse: pastor Jaime, eu não trouxe o meu filho de volta, mas eu trouxe a minha vida de volta. Eu voltei a viver. Ela tirou um peso de cima dela. A justiça dos homens agora se encarrega de condená-lo, entenda bem, há não sei quantos anos. No nosso país ninguém fica tanto preso tantos anos assim, se é 10 anos, se é 20 anos, não sei. Talvez dia de falar, parece que eu sou uma pessoa rancorosa, né? Mas a vida no Brasil vale muito pouco, não é verdade? Se mata e se fica e vem para a rua rápido. Tem país que até hoje executa a lei antiga: dente por dente, olho por olho, morte, vida por vida. Tem país que tem pena de morte, nós não temos, entende? Mas até a pessoa que vai para a pena de morte, ela pode aceitar. Eu tenho até um amigo, não é vivo ainda, mas ele é meio voadão nesse negócio. Ele disse: pastor Jaime, eu sou a favor da pena de morte. Eu disse: que é isso, mano? Para com isso. Não, eu sou, pastor Jaime. Pega o evangelho para ele, aceitou Jesus, vai dar um tiro na cabeça dele e mata. O corpo dele ainda falou assim: o corpo foi destruído, mas o espírito está salvo para o Senhor. Olha dentro da pessoa, né? Mas quer dizer, é porque ele tem um senso dentro dele de quê? De vingança. Ele quer a vingança. Então a vingança para ele é a morte da pessoa. A vingança para ele é, como eu falei, 20, 30 anos, não é que eu seja vingativo, é só que eu acho, é opinião humana, minha. Talvez estou falando não no Senhor, estou falando por mim, que a vida no Brasil tem pouco valor, porque a pessoa mata e fica 10 anos. Isso em alguns casos. Eu assisti julgamento de pessoas que ficaram 6 anos e foram para onde? Para a rua direto, porque eles iriam para o semiaberto, mas o semiaberto não tinha vaga, então eles foram para a rua. Isso eu assisti, não foi ninguém que me falou, não, eu presenciei. Mas o que eu quero passar para você é isso: pratique a justiça de Deus em todo tempo, meu irmão. Não guarde nada de mal no seu coração, ainda que tenham feito uma maldade. Pratique a justiça. Ore. O que é praticar a justiça? Mateus 5,44 é muito repetitivo aqui, mas é necessário ler. Mateus 5,44. Diz: eu porém vos digo, amai a vós, Senhor. Amar é querer bem, amar é praticar a palavra, guardar a palavra. E amai os vossos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. É isso que nós temos que fazer, mostrar a diferença, que nós somos do Senhor, nós praticamos a justiça de Deus, e praticar a justiça é praticar a sua palavra. Então o profeta Miqueias nos deu uma lição grande aqui: pratique a justiça, meu irmão, tem que praticar, e isso em todo tempo, né? Sempre praticar. Jonas, Miqueias, eu estava indo para lá e para cá, isso, capítulo 6, versículo 8, e ele fala assim: pratique a justiça e ames a beneficência, a benignidade. Vale, sabe por quê? Benignidade ou beneficência é o ato de fazer o bem para o próximo, fazer o bem às pessoas, que é importante, que não é apenas dar o alimento natural, principalmente o alimento espiritual. Mas veja Provérbios 21, 21, as duas coisas estão juntas agora.
Provérbios, capítulo 21, versículo 21. Bem no meio da Bíblia, Salmos, depois Provérbios, capítulo 21, versículo 21 também. O que segue a justiça e a bondade, a benignidade, vamos lá, pessoal, achará a vida, a justiça e a honra do próprio Deus, irmão. Aprenda a fazer isso. Deus vai te honrar de uma maneira tremenda. Olha como é bonito isso aqui. Vamos repetir então, 21, 21, está dizendo para nós aqui: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Agora vamos voltar para o livro de Salmos, agora antes de Provérbios, capítulo 85, versículo 10. 85, 10. A misericórdia e a verdade se encontram. Olha que linguagem poética agora, hein? A justiça e a paz se beijaram. Lembra desse aqui, a misericórdia e a verdade? Nós pregamos um tempo atrás, Provérbio 16, 6, ele coloca ali, eu leio para você, para não sair daqui. Ele vai colocar Provérbio 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade, a iniquidade é perdoada. Não adianta. A misericórdia, ela não anda sozinha, ela anda junto da verdade. Errou, praticou algum erro, não vai ter perdão, não vai ter misericórdia se não falar a verdade. A meia-verdade não funciona, 90% tem que ser toda a verdade. Lembramos da senhora hemorrágica, que a Bíblia fala lá em Marcos 5,33, que ela chegou diante de Jesus e disse-lhe toda a verdade. Falou toda a verdade para ele. Tem que falar, errou, não devia ter errado, mas fala a verdade. Missionário, em uma das mensagens, ele comentava: o que agrada a Deus é quando a pessoa confessa o seu erro, porque ela vai ser notificada, direta ou indiretamente. Como diretamente? Alguém pode perguntar para ela, ou numa mensagem, ou numa conversa de uma outra pessoa, a pessoa vai falar do seu caso, mas não é o seu caso, e você sabe que Deus está falando contigo. Aí você confessa, você alcançará misericórdia. Então, voltando no 85, versículo 10, ele está falando para nós: a misericórdia e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Olha, a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, a nossa terra dará o seu fruto, a justiça irá diante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Meu irmão, vale praticar. Não fica guardando nada no coração, ódio, mágoa, ressentimento, raiva, rancor. Fale com Deus. Deus, me ajude, me limpa, eu não consigo esquecer o que a pessoa me fez, me faz esquecer, ele fez José esquecer. Nós precisamos de colocar sempre isso no coração, porque estamos num mundo com os homens, e estamos num mundo onde o diabo também está. Então ele sempre vai usar alguém para ferir você, para magoar você, para ofender você. Para quê? Para você então guardar o ódio, guardar a raiva, guardar o ressentimento e não praticar a justiça. Que praticar é perdoando. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, que é a quem nos ofendeu. A oração do Pai não vai ficar sendo rezada, não, ela é uma lição, é para ser observada. Aquilo ali é o modelo de oração. Ele está no céu, o Pai nosso que está nos céus, ele está nos céus. Você não tem que ouvir aqui na terra. Aqui você pode ouvir um homem que pode estar se desviando da palavra de Deus. Por isso que tudo que eu prego você tem que ver na palavra de Deus e falar com Deus, é muito importante. Ele está no céu, então venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele não quer entender uma pessoa com rancor, com ódio, com mágoa no céu. Não vai ter essa pessoa lá, não vai. O pão nosso, todo dia você se alimentar da palavra de Deus. E quando ele diz perdoa, porque nós também perdoamos, senão seremos hipócritas, seremos mentirosos e não achará em nós verdade. Vamos concluir essa parte agora, que é rapidinho. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, você esteve lá pertinho, né? Isso, versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Paulo dizendo: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda.
Irmão, pratique sempre, sempre a palavra de Deus. Estou falando de uma parte, tem muito. Vem a doença, não adianta ficar só chorando. Não, Deus, eu fui curado pelas feridas de Jesus, eu amaldiçoo essa doença, eu quero a minha cura. Lembra da viúva? Senhor, fala para o juiz, faze-me justiça, quer dizer, eu quero o que é direito meu. É você também, Senhor Deus, tua palavra diz que Jesus já levou as minhas doenças, essa doença está amaldiçoada, essa é uma parte. Hoje eu falei mais desse sentimento que domina muita gente, que é rancor, mágoa, ressentimento, desejo de vingança. Não deixe se dominar. Deus vai honrar você se você honrar a palavra dele. Amém? Glória a Deus.